Ontem a nossa conversa aconteceu em cima do tema que está na sua tela. Um tema longo, né? Aliás, um tema não, é um tema em cima de Lucas capítulo 6. Eu não lerei o texto completo, porque é um texto longo e a gente não tem essa condição aqui no tempo que nós temos novamente. Mas eu sugiro que você leia com calma depois esse texto para entender melhor o que Jesus quer dizer. Gênesis, olha só, Lucas 6, eu acho que anotei errado, de 37 a 49, eu errei aí, na tela está 45, mas é 49. Jesus está falando e Lucas está registrando. Ele continua, Jesus, falando a respeito dos valores do reino. Semana passada, no domingo passado, a nossa reflexão se baseou na interpretação teológica equivocada que nós fazemos como evangélicos, agora olhando de uma forma geral para a igreja no Brasil, e o quanto essa interpretação equivocada faz a gente ter dificuldade de amar o inimigo, porque a conversa da semana passada foi essa: ame e faça o bem. Hoje, na sequência, aliás, ontem, na sequência do que Jesus disse, a ideia é: sejam transformados no seu coração. Permitam essa transformação, busquem, desejem essa transformação, porque ela levará você a se relacionar melhor ou se relacionar adequadamente, segundo os padrões do próprio Evangelho, segundo o exemplo do próprio Cristo, com aqueles que te cercam. Jesus quer que os seus seguidores percebam que há um movimento divino, no desejo divino de mudar os nossos corações. Isso é renascer em Cristo, isso é nascer de novo, isso é ser transformado, isso é ter outra vida. Para ensinar isso, Jesus usa 4 histórias. E você conhece essas 4 histórias, você já ouviu falar delas. A primeira é a história do cego guiando outro cego. Não é uma história, é uma metáfora, uma ilustração, acho que essa é a melhor palavra para designar o que Jesus conta. Jesus fala: imagine você, um cego guiando outro cego. Gente, por que Jesus está dizendo isso? Porque é o que está acontecendo com aquele povo que o ouve. Os cegos fariseus, e aliás, lembre-se que o pior cego é aquele que acha que sabe e que pode guiar o outro. Os fariseus estão guiando essas pessoas para um caminho equivocado. E a própria ironia da ilustração chama a atenção. Como é que um cego vai guiar outro cego? A gente costuma dizer hoje assim, tipo, vai dar ruim, né? Vai dar ruim. Não vai dar certo esse negócio. E é verdade. Jesus está alertando os seus seguidores: tomem cuidado com os ensinamentos que vocês recebem. Tomem cuidado. Vocês aprendendo o que vocês estão aprendendo, observando o reino pela religião, aliás, nem observando o reino não é a expressão mais adequada, mas vivendo a religião, vocês não veem e não vivem o reino. E vocês irão por um caminho achando que estão sendo bem guiados, mas não. Daqui a pouco a conta chega e a probabilidade de um desastre quando um cego guia outro é muito grande. Então Jesus está dizendo: cuidado. E eu acho que essa palavra recai sobre nós. Cuidado. Cuidado com cegos que tentam guiar outros cegos. Então, essa é uma palavra de alerta que eu acho que cabe bastante para a gente também. A segunda ilustração é aquela do cisco no olho. Essa é fácil, né? Como é que você pode dizer para o teu irmão: deixa eu tirar o cisco do seu olho, se você tem uma trave, uma viga no teu próprio olho? É também uma caricatura essa ilustração de Jesus, não é? E a própria ilustração nos remete ao quê? À hipocrisia. Tem uma hipocrisia clara citada por Jesus, tanto na ilustração como na conversa que ele tem. Na religião, isso é muito comum. Aquele que muitas vezes promulga valores morais, prega uma cartilha moral,
a sua própria vida é comprometida. Sim, a vida de todo mundo é comprometida. O problema é não admitir isso e não querer mudar. Esse é um ponto importante dessa conversa. Jesus sabe que somos pecadores e ele anda conosco do jeito que somos. O que ele espera, deseja, ensina é que nós tenhamos uma capacidade mínima que ele nos dá de olharmos para nós e nos vermos errados. Isso é que Jesus espera. Saiba que você é pecador. Saiba que você é errado sempre, sempre, mas que você quer mudar. Esses dois movimentos no coração do homem que são necessários para a gente se relacionar com o Evangelho adequadamente. Saber que eu sou achar que eu sou perfeito, bobagem. Joga isso fora. Perceber que eu sou errado, mas não querer mudar, também não tem nada a ver. São as duas coisas concomitantes. Eu sei que estou errado, mas procuro crescer. Eu ainda citei ontem o apóstolo Paulo como um exemplo incrível. Ou seja, Paulo era um cara impressionante na sua capacidade, usado por Deus de um jeito assim, puxa vida, o que dizer, né? Um cara influente a ponto de mudar o pensamento ocidental. Ele olha para si e se chama de menor dos apóstolos. Ele lá em Romanos 7 fala, eu sou um cara imperfeito, não é? A minha carne, ela me domina. E quem está falando isso? Paulo, talvez a pessoa, o homem mais importante depois de Cristo na divulgação do Evangelho na história. Não é incrível isso? Esse é o movimento que Jesus quer que a gente viva, porque Israel parou de viver isso. Israel é criada, formada, melhor dizendo, por Deus para ser luz das nações. E eles deveriam convidar as nações para conhecerem o Deus de Israel, mas é isso que eles fazem? Não. Eles se acham bons demais. Eles se acham santos demais. Eles se acham perfeitos demais. E eles repudiam, mandam embora, não querem saber dos demais povos, os gentios, que um abraço para eles. Jesus está denunciando tudo isso, coisa que a igreja faz, né, gente? Bora lá? Vamos admitir, vamos vestir essa carapuça? A igreja faz isso. A igreja se acha santa demais, a igreja se acha perfeita demais. E ela não quer receber os pecadores, porque nós estamos num patamar muito elevado. Então, olha para a tua trave, tira a tua trave e depois vai ajudar o outro a cuidar do seu cisco no olho. Essa é a ideia dessa conversa aqui. A terceira ilustração é a árvore boa que dá fruto ruim. Jesus está falando sobre o quê? Interioridade, essência, conteúdo, identidade, interioridade. A árvore, ela identifica o fruto. Ou seja, há um limite nessa forma de viver hipocritamente. A religião, ela é muito hipócrita. Para não dizer que ela é completamente hipócrita. A religião preza por pompa. Você vê, olhe para isso, a religião preza por moralidade, por perfeição. O retrato da religião é encontrado nesses fariseus que Jesus, e mestres da lei, que Jesus sempre condena. Eles estão sempre aparentando santidade, mas por dentro não são. Então Jesus está falando de ser gente, admitindo os seus próprios erros, percebendo a vida divina que Deus nos deu e caminhando com Jesus, como quem realmente quer aprender a ser alguém que segue o Evangelho de Cristo. E a quarta ilustração é a casa na areia. Resgate tem uma música sobre esse tema lá no disco On The Rock de 1995. Faz tempo já. Sobre a rocha, On The Rock, aliás, é o nome do disco, né? Então, é um aviso forte. Ouvir Jesus e não pôr em prática é construir uma casa sobre areia. Uma hora a coisa vai cair. Perdão, uma hora a coisa vai desandar.
O que Jesus, resumindo, quer é que nós aprendamos a viver o Evangelho na medida real e profunda que ele nos apresenta. Que o Evangelho seja realmente uma realidade na nossa vida e que aí nós tenhamos a leitura correta de quem somos, do pecado que somos e carregamos, e assim a gente lide com o outro. Eu ainda disse isso ontem. Imagine como é que seria uma sociedade partindo desse princípio. Quando eu olho para mim e me vejo pecador, eu não vou em direção ao outro para julgá-lo. Por isso que ele abre a conversa lá no primeiro versículo, que é o 37, dizendo: não julguem para não serem julgados, não condenem para não serem condenados. Ou seja, para com isso. Olhe para a sua vida e veja o tanto de bobagem que você pensa, que você fala, que você imagina, que você deseja. Tira a trave, cuida do teu olho. Não viva hipocritamente. Porque a partir dessa realidade, quem chegar poderá ser ajudado por você. Não cobrado, não condenado, não pisoteado, não expulso. A grande verdade é que nós temos um problema sério com isso. A igreja tem uma dificuldade de lidar com os que não são moralmente adequados a nós. Lembra do caso dos tatuados? Hoje já não tem tanto problema, mas é ou não é de Deus, não pode, manda embora. Umas comunidades e denominações mais tradicionais ainda vivem hoje isso. E os separados, divorciados, os juntados, os divorciados, aliás, já falei os divorciados, os casados pela segunda vez. As mães solo, hoje é mãe solo que fala, né? As mães solteiras, como a gente costumava dizer, os gays, eles chegam até a igreja e a gente, com uma trave no olho, não consegue ajudar. Tendemos sempre a cobrar, a exigir uma postura, a sermos violentos e empurrarmos esse pessoal para fora. Não aconteceria se percebêssemos o quanto somos errados e a partir disso fôssemos ajudar o que chega. E que chegue, e que venha, porque o Evangelho alcançou inclusive a mim, pode alcançar a qualquer um. Que Deus nos abençoe, que a gente pense um pouquinho mais sobre isso todos os dias. É o nosso Novamente de hoje.